Olá, queridos irmãos, tudo bem? Você é uma pessoa viciada em trabalho? Quantas horas por dia você se dedica ao seu trabalho? Você leva o trabalho para casa? Nesse período de pandemia, como é que ficou a sua rotina de trabalho? Ela se tornou opressiva, ao ponto de você não ter tempo para fazer mais nada? Você é um trabalhador obsessivo e compulsivo? Você se considera assim? Você é um viciado no trabalho? Sua vida ela tem sido prejudicada por estas coisas, por isso, pela sua rotina de labor? A sua família tem reclamado que você não tem tempo para ela? Tem sobrado espaço no seu tempo para oração e leitura bíblica? E mais, você tem se tornado, por causa do seu trabalho, uma pessoa estressada, fadigada? Você tem tido frequentes dores de cabeça, dores no corpo, tem tido modificações no apetite, tem tido insônia, problemas de concentração? Se esse é seu caso, e se você respondeu positivamente para a maior parte destas perguntas, você é um workaholic, uma pessoa viciada no trabalho. Isso é bom ou ruim? Vejamos logo mais após a vinheta. Pois bem, vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 22 ao 23. Tudo bem? Eclesiastes 2, do 22 ao 23, diz assim: Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Amém. Vamos orar? Bom e gracioso Deus, nos conduz, ó Deus, nesse estudo, que possamos ser orientados pelo Senhor, mediante o Teu Santo Espírito e de acordo com a Tua Palavra. Essa é a nossa oração. E é em nome de Cristo Jesus que nós a fazemos. Amém. Queridos, o que é um workaholic? Workaholic é uma pessoa viciada no trabalho. É um trabalhador compulsivo, né? De acordo com a Enciclopédia Britânica, a vida do workaholic, ou do viciado no trabalho, pode ser caracterizada pelo excesso de jornada de trabalho ou pelo fato da pessoa pensar ininterruptamente no trabalho, algo que vai além das suas necessidades e além do próprio local de trabalho. A Enciclopédia Britânica ainda pontua que, devido à compulsão por trabalho, né, ser visto como um pré-requisito, digamos assim, para o sucesso, a consequência é que algumas pessoas, nesse afã, nesse desejo, né, se tornaram, digamos assim, tão obsessivas com seus trabalhos que acham extremamente difícil se libertar dele, mesmo quando tem a oportunidade de fazê-lo. A Enciclopédia Britânica ainda pontua que a compulsão por trabalho está associada à redução da saúde física e a vários transtornos psiquiátricos, incluindo ansiedade, transtorno de déficit de atenção, e só pontuando que a ansiedade é mais do que um problema de um transtorno psiquiátrico, né? Um problema moral, de acordo com as Sagradas Escrituras. Mas, enfim, a obsessão por trabalho acaba despertando isso, né? Trazendo transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, depressão e até mesmo transtorno obsessivo-compulsivo, tá bom? O famoso TOC. Em outras palavras, o vício no trabalho ou trabalhar exageradamente não é algo bom e traz consequências ruins. Enquanto a vida do preguiçoso, enquanto o preguiçoso ele peca por evitar o trabalho, pela aversão ao trabalho, o workaholic, né, o viciado no trabalho, peca por idolatria. E é interessante como os dois modelos de vida, queridos, são ruins, traz danos para a vida, né? Em várias áreas da vida, inclusive. No caso do workaholic, traz danos para a saúde, né? Do preguiçoso também, né? E traz problemas
para a saúde tanto física quanto mental, sobretudo espiritual, né? Traz problema para a alma e para o corpo. Não é sem motivo que a chamada síndrome de burnout ocorre exatamente com aqueles que são workaholics, né? Que são viciados no trabalho. Com isso de cara a gente já aprende uma coisa, que coisas boas podem se tornar ruins. Não é à toa que a orientação bíblica é para que nós venhamos a abandonar não apenas o pecado, mas tudo aquilo que se torna um peso à nossa caminhada, como está lá em Hebreus 12, do verso 1 em diante. Nós temos que nos desembaraçar tanto do pecado como de todo o peso. Isso, obviamente, porque coisas boas podem se tornar obstáculos na nossa caminhada cristã. E nesse sentido, o livro de Eclesiastes, especialmente no texto que nós lemos, é excelente para orientar acerca do trabalho, né? Nós vemos aqui especialmente como o trabalho, fora dos parâmetros de Deus e como um fim em si mesmo, é algo vão, é algo inútil, é algo ruim. E assim é com toda coisa, com todas as coisas, mesmo as boas. Quando elas se tornam um fim em si mesmas, elas são ruins, elas são pecaminosas, ok? Não porque elas tenham pecado em si mesmas, mas porque nós usamos das coisas lícitas e boas para dar ocasião à carne. Tudo bem? Mas podemos ir além ainda, né? Podemos afirmar ainda que quando o trabalho se torna senhor sobre o homem, o trabalho ele vai ser opressivo para o homem. Assim como todo ídolo. Apenas Deus dá descanso para a alma, o ídolo não. E quando o trabalho se torna senhor sobre o homem, ele se torna opressivo, porque todo ídolo é opressor. Mas o Deus verdadeiro, ele traz descanso para a alma. Tudo bem? Então vamos extrair alguns princípios bíblicos para a nossa relação com o trabalho, tá bom? Então o primeiro princípio bíblico que eu gostaria de pontuar com vocês é que Deus determina uma rotina de trabalho e descanso. E nós temos que observar isso. Deus determina uma rotina de trabalho e descanso. Nós aprendemos isso com Deus já lá na criação. Se você abrir lá Gênesis 2, versículo de 1 a 3, você verá isso, que após Deus ter terminado toda a obra que como Criador fizera, ele descansou no dia 7º, de tudo quanto havia feito. Inclusive, esse fato é o fundamento para a guarda do dia do Senhor em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 em diante. Quando o nosso Deus diz, lembra-te do dia de Sabá para santificar, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou. Vale pontuar que descanso aqui não é sinônimo de preguiça, mas de deleite, tá bom? Então, o 4º mandamento nos fornece 2 ordens fundamentais para o bem-estar de nossas almas. Devemos trabalhar e devemos descansar. Geralmente pensamos que a ênfase do 4º mandamento é só o descanso. De fato, esta é a ênfase do 4º mandamento, mas para poder enfatizar esse ponto, o 4º mandamento ordena primariamente o quê? Trabalhar. 6 dias trabalharás. Mas o que nós aprendemos aqui, relevante para esse momento, é que Deus determina uma rotina de trabalho, descanso. Trabalho, descanso. Tudo bom? Tudo bem? Então, é claro que em primeiro plano, esse texto nos ensina acerca do descanso semanal, né? De separar um dia na semana para o descanso. Contudo, podemos tirar ainda desse mandamento princípios para o nosso dia a dia, né? Para o nosso uso do tempo de maneira mais particularizada, tá ok? Se nós não conseguirmos organizar o nosso tempo particular, nós não vamos conseguir organizar o nosso tempo para o dia do Senhor, para a semana, né? Nós precisamos resolver esse problema particular para podermos dar seguimento àquilo que o próprio mandamento exige, tá bom? Mas o primeiro princípio é, Deus determina uma rotina de trabalho e descanso. Segundo princípio, há tempo para cada coisa. O nosso Deus, ele é um Deus organizado. Você já parou para pensar nisso? Leia Gênesis capítulo 1, o que é que você vê? Um Deus organizado. Ele cria as coisas de uma maneira organizada e com uma lógica impecável, pois ele é Deus, né?
Então há tempo para cada coisa. Então num dia ele cria a luz, tá? No outro dia você vê o nosso Deus já fazendo separação entre as águas do firmamento, né? E depois fazendo separação também entre a terra e as águas. Você vê o nosso Deus preenchendo cada um desses espaços, os céus, a terra e o mar. O nosso Deus, ele é organizado. E ele faz cada coisa no seu devido tempo. Talvez Eclesiastes capítulo 3 esteja ecoando essa realidade quando diz que há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. E é isso mesmo, há tempo para cada coisa debaixo do céu. Então organizar o nosso tempo é refletir a imagem de Deus, é refletir essa ordem, é refletir esta harmonia. Você consegue compreender? Então nós somos chamados a fazer as coisas de maneira ordenada e não a fazer tudo de uma vez. Precisamos definir prioridades, precisamos ordenar a nossa vida para que tudo seja cumprido no seu devido tempo. Tentar fugir disso é querer ser Deus, né? Que tem todo o poder para fazer tudo quanto quiser no único momento indivisível. Mas na realidade é querer ser mais do que Deus, é querer ser mais sábio do que Deus. E isso é ainda pior. Se já é ruim querer tomar o lugar de Deus, imagine querer tomar o lugar de Deus se considerando superior. Mas é isso que nós fazemos quando, diferente de Deus que fez cada uma destas coisas no seu devido momento e tempo, nós queremos fazer tudo de uma vez. Quando nós somos desordenados em nossa organização, é assim que nós estamos declarando com nossas práticas, tá bom? Dizendo com as nossas obras, ok? Então veja, e isso é muito ruim. Afinal de contas, o nosso Deus, ele, embora tendo todo o poder, sendo soberano, criou o tempo e todas as coisas no tempo, executando em ordem e estabelecendo sua vontade na história de uma maneira organizada e no tempo adequado. Dito isso, ainda é necessário entender que qualquer atividade que cause desordem em nossa rotina, bagunçando a execução dos nossos deveres, deve ser rejeitado e deve ser tratado. As principais atividades do nosso dia a dia precisam de organização. Todos os dias nós somos chamados a nos devotarmos particularmente a Deus, familiarmente a Deus, né? É necessário cuidar de nossas relações familiares, do nosso trabalho, do descanso, da contemplação, meditação, do entretenimento. Então precisamos ter todas essas esferas muito bem organizadas. É assim que refletimos a imagem do Criador em nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa rotina e na nossa labuta diária. O workaholic, ele parece até alguém honrado, trabalhador, afinal de contas, ele está acabado porque ele trabalha demais. Uau! Né? Ele imagina, como eu sou trabalhador. Mas na realidade, o workaholic, ele está negligenciando outras tarefas, tudo bem? Incluindo tarefas mais primordiais, como as devocionais e a família, né? E quando eu digo primordiais, eu não estou dizendo que não devemos trabalhar. Eu estou dizendo que até o nosso trabalho depende dessas outras atividades. Você consegue me compreender? Então, o workaholic não está sendo trabalhador no sentido bíblico. Ele está apenas obsessivo e dedicado a uma área da vida dele. E isso não é bom. Outro princípio que nós podemos ainda abordar é que o trabalho não pode interferir na esfera devocional. E quando eu uso o termo aqui devocional e não espiritual, que eu poderia usar esse termo, é exatamente para enfatizar que o trabalho ele é espiritual. Tá bom? Tudo que nós fazemos diante de Deus, né? Nossa vida, ela é uma vida corandel, né? Essa expressão significa na presença de Deus, na face de Deus. Nós vivemos assim. E o trabalho, ele é espiritual. Mas o meu foco aqui neste ponto é que deve ser dedicado um tempo específico para adoração particular e familiar. E que muitas vezes esse tempo ele é comprometido por causa da jornada trabalhista, né? Digamos assim. Mas não apenas dentro daquela jornada que é lícita, que está dentro do compromisso assumido, mas porque aquela pessoa se tornou uma pessoa obsessiva
com aquela área da sua vida, com o seu trabalho, né? E aí o workaholic acaba comprometendo todas essas outras áreas. Assim, aquela pessoa que já ganha o suficiente para sustentar a sua família, contudo, por querer mais e mais dinheiro, ele está disposto a sacrificar a ordem que já está estabelecida na sua casa, que é boa, para ter mais dinheiro. E para ter mais dinheiro, ele vai sacrificar a relação familiar, vai sacrificar a relação devocional. E isso é muito ruim, convenhamos. Tudo bem? Então esse é um princípio importante que nós precisamos extrair das Sagradas Escrituras. O trabalho não pode interferir na esfera devocional. Isso é importante. E ele vai interferir. Quando? Quando ele se torna o ídolo. Né? Porque quando ele se torna o ídolo, então o trabalhador passa a adorar o trabalho. Se torna um adorador do trabalho. Isso é agravado, então, quando muitas pessoas acumulam trabalho por ter desejo por dinheiro. E aí se lembra que Cristo falou que você não pode servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo? Porque você não pode ter dois senhores? Isso por um princípio muito claro, como lá em 1 Timóteo 6:10 o apóstolo Paulo pontua. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males. Não é que o dinheiro ele é pecaminoso em si, ele não é. Mas quando você ama o dinheiro, você é governado por ele. O dinheiro se torna o seu senhor, se torna um ídolo e ele se torna então progenitor de vários males. Não é à toa que a Escritura vai dizer em Efésios 5:5 que a avareza é idolatria. O amor desordenado, o amor ao dinheiro, nesse caso específico, é idolatria. Tá bom? Então isso é importante. Por isso é mistério que nós foquemos no ponto, né? O trabalho não pode ocupar o lugar das nossas atividades espirituais. É uma boa forma de dizer ao nosso trabalho, à nossa rotina, quem é o Senhor da nossa vida. Não é o trabalho, não é o dinheiro, mas é o Senhor. Né? Isso também ainda pode ser inferido do quarto mandamento. Eu acho interessante a abordagem que o Catecismo de Westminster faz do quarto mandamento. Veja, a pergunta 116 do Catecismo Maior de Westminster indaga o seguinte: que se exige no quarto mandamento? E olha a resposta. No quarto mandamento exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7. Essa resposta ela é interessante porque demonstra como Deus determina tempo para áreas específicas. Primeiro, trabalhar 6 dias, já tratamos disso. O texto não especifica o tipo de trabalho e nem o tempo diário aplicado ao trabalho, né? Não significa trabalhar ininterruptamente durante 6 dias, né? Mas significa trabalhar, os 6 dias, eles foram dados para que você trabalhe, né? Se trabalhar só de maneira remunerada, não. Trabalhar em muitas outras áreas que no dia do Senhor, por exemplo, nós não iremos trabalhar. Mas aí o nosso foco primário aqui dessa abordagem do Catecismo Maior de Westminster é que Deus ordena que deve ser utilizado 6 dias para o trabalho comum do homem, mas também Deus ordena um dia de descanso, que é o descanso do trabalho ordinário e a aplicação ao serviço de Deus na adoração pública, familiar e privada. Mas o ponto aqui em que eu estou abordando nesse tópico que estamos tratando, mais especificamente, é que o texto nos diz ainda, dá uma ênfase, que este mandamento também nos ensina acerca da necessidade de guardarmos e santificarmos todos os tempos santos para Deus, né? Que o próprio Deus ordena. Deus sempre ordenou que fora o sabá, outras áreas, outras partes da nossa vida fossem também dedicadas a Ele. Vocês concordam comigo? Por exemplo, a Escritura nos comissiona a orar. Orar é tirar tempo para orarmos. É bem verdade que podemos orar em todo o tempo, em espírito, mentalmente, mas é bem verdade que Cristo nos orienta sobre um tempo específico que eu entro no meu quarto para oração. Você deve ainda se lembrar do Salmo 1 que fala sobre a necessidade de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Há tempos também que devem ser dedicados ao jejum. Então há exemplos e exemplos. Tudo bem?
acerca de como no nosso dia a dia nós temos que separar tempo para o Senhor. O trabalho não pode interferir nesse tempo. Então, no tempo que eu me dedico com a minha família, no tempo que eu me dedico à oração, então esses dias, esses momentos, melhor dizendo, esse tempo, ele não pode ser prejudicado pelo trabalho. Tá? E, inclusive, me permitam aqui agora uma aplicação em relação ao dia do Senhor. É importante organizarmos, e sempre foi entendido assim no meio reformado, a necessidade de organizarmos a nossa agenda para que no dia do Senhor, esse dia não venha a ser gasto em atividades corriqueiras ou mesmo ordinárias que nós já fazíamos nos outros dias, né? Em outras palavras, nós devemos organizar o nosso dia a dia para que no dia do Senhor nós venhamos esquecer as atividades ordinárias, termos um descanso dessas atividades para podermos nos dedicar a outras atividades de cunho mais devocional, já que esse dia inteiro deve ser gasto em adoração pública, familiar e privada, beleza? Então, no dia do Senhor não é o dia para pensar no trabalho, para pensar em quanto eu vou ganhar, não é o dia para eu pensar nas minhas demandas acadêmicas, fazer minhas tarefas de casa. Esse é um dia específico, separado para o Senhor. E não fazer isso é roubar e profanar o quarto mandamento, de acordo com o que o Catecismo Maior de Westminster fala, mas sobretudo de acordo com o que a Escritura fala. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sabá do Senhor. Tua obra fica de lado, o sabá do Senhor, o descanso do Senhor é que entra em cena nesse momento. Isaías 58, 13 e 14 vai deixar claro isso também, que é um dia para eu não fazer a minha própria vontade, nem falar palavras vãs, né? Mas um dia para eu poder me deleitar plenamente no Senhor. É claro que sempre seremos assaltados com alguns cuidados que fogem disso, mas isso não invalida que esse é o nosso dever, pois o sabá foi feito para o nosso deleite. É nesse sentido que Cristo diz que o sábado foi feito para o homem, para o nosso bem-estar. Então ele deve ser dedicado àquilo que o próprio Deus determina, tá bom? E para isso eu preciso ordenar minha vida de trabalho na semana. Eu preciso estar com a minha vida organizada para que esse dia não seja prejudicado. Ok? Então, fecha parênteses nessa observação. Vamos para o 4º tópico. O trabalho não pode ocupar o lugar, né, do tempo que deve ser empregado para a família. No tópico anterior, diz que não poderia ocupar o tempo que é dedicado a devocional ou às devocionais. Mas o trabalho também não pode ocupar o tempo dedicado à família. Se no primeiro caso eu tenho que fazer uma separação importantíssima do meu tempo dedicado ao Senhor em oração e adoração particular, familiar e especialmente no dia do Senhor, aqui eu aprendo que eu também preciso dedicar o meu tempo à minha família. A Escritura ordena que o homem deve habitualmente empregar tempo para a educação dos filhos. Não é isso que está lá em Deuteronômio 6, a partir do verso 5. Em Efésios capítulo 6, versículo 4. Como é que eu vou conseguir educar meus filhos na paideia cristã, na educação cristã, como diz Efésios 6, 4, se eu não gastar tempo com eles? Ok? Então o trabalho não pode interferir no meu dever de educar meus filhos. No tempo que eu tenho que determinar isso. Não pode interferir no tempo que eu tenho que empregar a minha esposa para o aperfeiçoamento espiritual dela, para para o aprimoramento da nossa relação conjugal, né? O tempo que devemos dar um ao outro não pode ser afetado pelo tempo de trabalho. O trabalho não pode entrar nessa esfera. Outro princípio, né? O trabalho não pode prejudicar aquilo que Deus exige, que é o descanso do corpo e da mente. Porque o descanso do corpo e da mente é bênção de Deus. O trabalho não pode interferir nisso. Tá? Descansar. Em outras palavras, o trabalho não pode interferir no seu momento de descanso. E até mesmo porque a nossa relação de trabalho é assim. É de trabalho e descanso. O descanso é uma necessidade para o homem. A Escritura afirma que apenas Yahvé não dorme. Ele está sempre acordado. Mas o homem deve dormir. Deve dormir, deve descansar, né?
E dormir e descansar é sinal do favor divino. Você se lembra do Salmo 3, verso 4, ou Salmo 4, verso 8? Quando Davi diz que em paz ele se deita e logo pega no sono porque o Senhor sustenta? É dádiva. Você lembra do Salmo 127, verso de 1 a 2? Onde fala que inútil é acordar de madrugada e ganhar o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ou ao seu amado ali mais especificamente, o Senhor dá enquanto eles ou ele dorme. Em outras palavras, o descanso é bênção de Deus e ele deve ser respeitado. Há uma boa teologia na Escritura que poderíamos rotular de uma boa teologia da cama ou do sono. O fato de que o homem precisa dormir e descansar e Deus não. Isso nos lembra que nós somos fracos, que nós somos limitados, que a nossa bateria descarrega, que nós dependemos do Senhor, que nós precisamos descansar nele, pois é nele que nós nos movemos e é nele que nós subsistimos. Ignorar isso é querer ser como ele, é querer agir como se fôssemos divinos. Tentar fugir dessa realidade, então, é pecar contra o Senhor, é pecar contra o corpo que ele mesmo nos deu para cuidarmos para a glória dele. É uma tentativa de autonomia e de autossuficiência, algo que nós não temos. É uma tentativa de sermos como Deus é, mas de um jeito que ele não nos autorizou. Já carregamos a sua imagem e devemos nos contentar com isso. E mesmo tendo a imagem de Deus, ele nos fez para um ciclo de trabalho e descanso, não apenas semanal, mas diariamente. Por isso necessitamos todos os dias descansar e dormir. A boa teologia do sono também nos ensina acerca da necessidade de confiar em Deus. Imagine, poucas vezes nós somos tão frágeis, tão vulneráveis, do que quando nós estamos dormindo. Nós estamos entregues naquele momento, não é verdade? Só poderemos dormir bem se confiarmos o nosso corpo ao cuidado do Senhor. Se confiarmos que o Senhor cuida do nosso corpo. Se tivermos essa certeza que Ele cuida de nós. Se perdermos essa certeza, nós não conseguimos dormir bem. Por isso algumas pessoas têm insônias, porque elas se permitem ficar demasiadamente preocupadas com uma série de outras coisas. Aí são tomadas de ansiedade. Mas aqueles que confiam no Senhor descansam. Viu que maravilha é descansar? É dormir? O trabalho não pode interferir nisso. Outro princípio. O homem também precisa desfrutar do seu trabalho. Isso é a ordem de Deus. Então o homem não pode ser obcecado pelo trabalho ao ponto dele não desfrutar do seu trabalho. Dele não desfrutar do labor de suas mãos, que nada mais é do que graça de Deus operando nele. E é nesse sentido que Eclesiastes, lá no capítulo 3, versículo 13, diz, atente bem, Eclesiastes 3,13, é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. O workaholic não tem tempo para esse desfrute. Ele não tem tempo para meditar e contemplar as bênçãos que Deus tem lhe fornecido por meio de seu trabalho. Porque ele está tão obcecado que ele esquece que não é pela força dele, é pela graça de Deus que dá saúde para ele. De certo modo, quando Deus inclusive ordena o sabá para adoração, ele está requerendo isso. Requerendo o quê? Que o homem pare e adore a Deus e entenda que tudo que ele conseguiu fazer na sua rotina de trabalho foi graça de Deus. Todas as coisas que esse homem conseguiu pelo seu trabalho foram dádivas de Deus. Então o sabá até nos ensina acerca disso, de pararmos para agradecer aquele que tem nos abençoado por meio de nosso trabalho. E aí ainda um outro importante princípio, um último princípio, é a necessidade que nós temos de remir o tempo. Efésios 5,16 fala sobre a necessidade de remir o tempo. Porque os dias são maus. É isso que ensina lá o texto. O workaholic, ele não está aproveitando o tempo, ele está fazendo mau uso do seu tempo. Pois ele negligencia o que é mais importante. Por isso é necessário entendermos que a Escritura nos chama a remir o tempo, pois os dias são maus. A palavra para remir, nesse texto de Efésios, é a mesma para resgate, para redenção.
É a mesma palavra que é usada, por exemplo, lá em Gálatas 3, versículo 13 e 15, quando diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ou como está lá em Gálatas 4, 5, quando diz que Cristo, Ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, né? Para prover, o versículo 5, exatamente resgate, né? Então a palavra para remir é resgatar, literalmente, né? É pagar um resgate, melhor dizendo. É pagar um valor de resgate. E é isso que a Escritura está nos ensinando em relação ao tempo. Nós temos que redimir o nosso tempo. Nós temos que pagar esse valor de resgate ao nosso tempo. O tempo precisa de redenção. O nosso tempo precisa disso. Gastamos muito tempo à toa, né? Um outro significado também para essa palavra remir o tempo é a ideia é o sentido literalmente de comprar, né? Então é como se o texto estivesse dizendo assim, que nós devemos comprar o nosso tempo. E qual é a ideia aqui? A ideia é que o tempo ele é algo caro. Ele é algo valioso. Em outras palavras, não tem aquele ditado, tempo é dinheiro? Pronto, tá aí. Ele é dinheiro em que sentido? Porque cada minuto que nós temos é caro. E deve ser comprado pelo Evangelho. Em outras palavras, deve ser vivido de acordo com a graça. Deve ser redimido por Cristo. Deve ser alcançado pelo sacrifício de Cristo. No sentido que devemos fazer melhor uso desse tempo. A Escritura nos chama a aproveitar o nosso tempo. Todos nós nascemos com um prazo de validade determinado. Todo dia nós estamos perdendo tempo de nossa validade. Saber contar os nossos dias é algo sábio. Então não perca tempo com o que não é eterno. Cuide de sua alma, cuide de sua família, viva de maneira que tenha valido a pena viver. Minha avó dizia que nós morremos e o trabalho fica. Era um ditado muito comum na boca dela, né? Apesar de ser óbvio e comum, é algo que nós ignoramos. O trabalho continuará, você partirá. A Escritura diz que nós voamos. Então, veja, olhe para a quantidade de gente com a tal de síndrome de burnout, pessoas que estão estressadas, acabadas, esbaforidas, física e mentalmente pela rotina do trabalho. Adianta, queridos, ter a poupança cheia e ter a vida e a família em frangalhos? Não adianta. Seus dias estão sendo gastos, quer você queira ou não. Então use-os da melhor maneira possível. Não dedique demasiadamente para uma única área de sua vida. Viva a vida de uma maneira conectada e de maneira integral para a glória de Deus. Aproveite seu tempo. Sua vela está queimando. Faça ter valido a pena cada minuto que ela queimou até ter chegado ao final. Trabalhar é bom, mas trabalhar demais, ou trabalhar mais do que é necessário, é muito ruim. Trabalhar ao ponto de ter o corpo, a mente, a família, a vida devocional com terríveis danos e prejuízos, isso não faz bem. Então pense que o Evangelho veio redimir você da escravidão de ser feliz pelo seu próprio trabalho. Você não será feliz pelo seu próprio trabalho. Você só será feliz por meio de Cristo. E o Evangelho veio lhe redimir da escravidão desta busca desenfreada por felicidade através das próprias obras e do próprio trabalho. Seu trabalho não lhe fará feliz. O fruto dele também não lhe fará feliz. Mas dedique seu trabalho a Deus por meio de Cristo. Trabalhe para a glória de Cristo. Fazendo isso, você não será um workaholic. Você não será um viciado no trabalho. Você não será um idólatra do trabalho. E mais, quando nós trabalhamos para a glória de Deus por meio do Evangelho, nós temos a certeza apostólica, que está lá em 1 Coríntios 15, verso 58, de que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. É isso, queridos. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de sermos libertos do vício no trabalho. Não seja workaholic. Não seja um obsessivo no seu trabalho, mas use o seu trabalho para a glória de Deus. Vamos orar? Bom e gracioso Deus, tem misericórdia de nós e aplica, ó Deus Santo, a Tua palavra ao nosso coração, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Pessoal, está encerrado. Que Deus nos abençoe e até a próxima, tá bom?